Beleza, estamos gravando. Então, eu vou apresentar também aqui para vocês um slide muito humilde que eu fiz. Não tenho grandes habilidades com slides, mas. Então, é isso, né? Eu sou Matheus, eu não me apresentei, né? Enfim, eu sou Matheus, eu faço mestrado em filosofia pela USP, na FEFELESH, né, obviamente, e estudo tempo, né? O tempo é o meu objeto de pesquisa. E só que, enfim, o curso é chamado Experiência Social do Tempo, do Medievo à Modernidade. Então, bem, bem, o título já diz, né, bastante. O objeto é a gente basicamente fazer um sobrevoo nas formas pelas quais as pessoas e as sociedades organizaram e sentiram o tempo. Como que elas pensaram, imaginaram o tempo e viveram o tempo, né? Como que o tempo foi sentido e pensado pelas pessoas por essas duas sociedades. Então, a ideia é eu tentar fazer, pensar a transição do medievo, da sociedade da Idade Média, do medieval para a modernidade, a partir do tempo, né? Pegando essa linha. A minha pesquisa, ela passa por isso, mas ela não é sobre o medievo e a modernidade. Ela é sobre o tempo, a temporalidade contemporânea, né? Então, o que eu pesquiso é um pouco mais específico, é sobre, enfim, o que a literatura especializada tem, enfim, tem vários nomes para isso, mas eu tenho estudado especificamente o fenômeno do presentismo, que é uma temporalidade contemporânea, do capitalismo contemporâneo, que, enfim, viria dos limites da temporalidade moderna. Então, eu não sou um grande especialista em temporalidade do medievo, nem da modernidade, e também não sou historiador, isso é o que eu devo dizer. Então, estou muito longe de ter a competência necessária para fazer uma grande historiografia do tempo ou de sociedades inteiras do medievo, da modernidade. Acho que estou longe disso, não teria nem capacidade para isso. Então, o meu objetivo é muito mais humilde. Eu não tenho grandes pretensões historiográficas também com isso. Então, o meu foco vai ser muito mais sobre, enfim, menos um escopo total sobre as sociedades e mais especificamente sobre esse problema do tempo, de formas distintas, mas sobretudo o tempo social ou o tempo histórico, né? Tal como ele é vivido em determinada sociedade, como que ele diz sobre uma estrutura social, né? Um pouco essa questão. Então, isso para começar, essa o curso, então, tem um objetivo de pensar a transição do medievo para a modernidade, e através do tempo. Isso não foi gratuito, né? Isso me pareceu importante e é relevante porque, sobretudo, a transição de duas temporalidades distintas vai ser um traço fundamental justamente dessa transição mais geral entre essas duas sociedades. Sobretudo porque o tempo na modernidade vai ser fundamental, vai ser um elemento fundamental de, de estruturação da própria dinâmica, né? Enfim, as sociedades têm dinâmicas distintas, e um pouco que eu vou tentar argumentar durante o curso é que a sociedade moderna tem uma dinâmica específica que difere ela de todas as outras, e que essa dinâmica passa de uma forma fundamental, de uma forma central, pela questão do tempo, né, pela questão da temporalidade. Então, algo do sentido que o Jacques Legoff, que é um historiador que a gente vai usar bastante no curso, ele diz, quando ele diz essa frase, né, talvez o meio mais importante pelo qual a burguesia urbana difundiu sua cultura tenha sido a revolução que operou nas categorias mentais do homem medieval. A mais espetacular dessas revoluções foi, sem dúvida, a referente ao conceito e à medição do tempo. Então, ô Gilberto, pode falar. Só uma dúvida, Matheus. Por exemplo, fazer algum comentário e tal é melhor depois da exposição ou tem algum Perfeito. você libera para a gente poder fazer caso sinta necessidade?
Perfeito. Isso é uma das questões de ordem prática que eu esqueci de falar. Obrigado, Gilberto. É, eu vou sempre tentar falar nas aulas por, assim, pelo menos uma hora e no máximo uma hora e meia, assim. As aulas têm 2 horas, justamente para reservar a maior parte das perguntas, das questões, dos comentários, da discussão para esse final, meia hora final de aula. Enfim, para a gente ter um espaço dedicado a isso, para a gente poder fazer, acho que de uma forma mais qualitativa, né, melhor, as discussões, as trocas, enfim, tanto para eu acabar não me perdendo no argumento, na exposição, quanto também para a gente ter um debate mais qualificado, e não acabar não correndo, né, ou atrasando o assunto. Mas veja, se vocês tiverem. Aí, então eu acho, é isso, eu acho aconselhável vocês tentarem anotar questões que vocês acham que pode esperar. Mas se for alguma dúvida assim, muito específica de alguma coisa que eu falei, e que vocês acham urgente de dizer, fiquem à vontade, não é nenhum grave pecado me interromper, muito pelo contrário, fiquem à vontade para me interromper, beleza? Então, enfim, é isso, né? Acho que o que eu queria pensar, e que vai ser um pouco o pressuposto é, teórico do curso, um pouco, dois, né? É um pouco esse de que, é, ao analisar a transformação do tempo, a gente consegue esclarecer muito a transformação de toda uma dinâmica social, né? É, ao olhar mais detidamente essa transformação da dinâmica do tempo medieval para o tempo cristão, para o tempo moderno, a gente consegue entender muito, né, esclarecer muito sobre a transformação e a origem geral de toda uma dinâmica social distinta, completamente, uma ruptura histórica muito fundamental. Fundamental, sobretudo, para nós, contemporâneos, e que, de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, ainda vivemos, se não na modernidade, na sua, na sua crise ou na sua ruína, mas, enfim, de algum modo, a gente ainda está inscrito no processo moderno, mesmo que esse processo ainda esteja em colapso, né? Mas algo de muito fundamental da nossa sociedade foi herdado por essa modernidade, né? Seja, mesmo que se a gente adote o ponto de vista de que a gente vive uma pós-modernidade ou algo do tipo, né? Isso ainda assim a gente poderia é inevitável a gente compreender para compreender a nossa sociedade, compreender a sociedade moderna e a sua dinâmica fundamental, né? E as suas estruturas fundamentais. Entre essas estruturas, a estrutura temporal é uma das mais fundamentais. Enfim, então isso acho que seria primeiramente importante. Aí eu queria começar com uma pequena problematização preliminar, e essa aula de hoje vai ser um pouco isso, né? Talvez seja um pouco abstrata e teórica demais, mas eu não queria que vocês ficassem assustados, não vai ser nada de difícil de outro mundo. As outras aulas elas vão ser mais, digamos assim, mais descritivas, históricas, mas essa vai ser um pouco mais para a gente conseguir estabelecer um solo comum a partir do qual a gente vai conseguir começar a nossa viagem, né, digamos assim. E para eu também explicitar da onde que eu estou partindo, o que a gente vai, como é que eu vou abordar, porque, enfim, tem milhões de maneiras diversas de abordar o problema do tempo e abordar mudanças históricas, enfim. Então, essa aula vai ser um pouco introdução ao curso, né, e a abordagem que eu vou usar. Então, antes de tudo, né, eu acho que é importante a gente queria colocar essa questão, né, o que é o tempo? Mas, enfim, já adianto que eu não queria fazer nenhuma, e não vou fazer nenhuma exposição enormemente filosófica sobre a questão do tempo. Mas eu peguei essa frase, que é uma definição famosa do tempo na filosofia, enfim, tem diversas definições. A história da filosofia, na história da filosofia vão ser diversos personagens que vão tentar definir, vão criar teorias do tempo, vão criar
definições do tempo, enfim, modos diferentes de compreensão do tempo. Mas para os propósitos do curso, eu achei interessante trazer a do Aristóteles da física, que é a principal definição dele, em que ele diz: pois o tempo é apenas isto, um número do movimento em relação ao antes e ao depois. Bom, começar com isso ao mesmo tem ambiguidades, né? Mas acho que isso é importante, essa primeira definição mais básica do tempo, para a gente compreender essa determinação mais simples mesmo, né? De que, bom, o tempo o tempo está para basicamente todas as incompreensões do tempo que a gente poderia encontrar na filosofia, relacionado sempre à mudança, ao movimento. Esse movimento que Aristóteles diz, né, ele não é um movimento necessariamente que a gente possa identificar de uma mudança, sei lá, de um lugar físico para outro, né? Um carro em movimento. Mas é um movimento, pode ser um movimento de estado, de estado de espírito, inclusive. Né? Enfim, movimento no geral. Movimento entendido enquanto mudança. Né? Essa é um pouco a questão. Então, o tempo seria esse número do movimento. O Aristóteles dizer número já é algo revelador, eu diria, como a gente vai ver. Porque, enfim, número já é uma determinação muito precisa, um símbolo muito preciso para determinar o tempo, ou para determinar o movimento. Apesar do Aristóteles não identificar tempo com movimento, ele diz que o tempo é uma determinação do movimento. Ele é uma qualidade específica do movimento. Todas as coisas que se movem, que mudam, elas mudam em tal grau, ou em tal número, ou em tal medida, em tal quantum, em relação ao que era antes e ao que veio a ser depois. Então, esse devir, a medida desse devir, dessa mudança, ela pode ser compreendida em termos de tempo. Né? E, enfim, a algum grau, a gente só pode compreender em relação, em termos temporais. Né? Pelo menos no que diz respeito ao antes e ao depois. As coisas estão escritas no antes e no depois, e o movimento delas é sempre feito no antes e no depois. Então, não há movimento sem tempo. Né? E, de algum modo, é isso. Né? Não há tempo sem movimento também. Então, o fato das coisas mudarem o tempo inteiro, da gente estar hoje na nossa casa e amanhã no trabalho, ou depois de amanhã num parque, ou a gente está triste agora e feliz depois, enfim, a maçã está madura hoje, amanhã está podre. Né? Essas transformações da natureza, elas se inscrevem, estão escritas em dimensões temporais. Né? E a gente pode, inclusive, medir o movimento a partir do tempo e vice-versa. Né? Então, a gente pode, se a gente, por exemplo, for dormir à noite e acordar e o sol tiver sol, tiver de dia, a gente vai saber que por essa mudança houve uma passagem do tempo. Então, o movimento, a mudança, ela também indica o tempo, ela diz sobre o tempo, mas vice-versa também. Né? O tempo pode justamente indicar a mudança. Se, sei lá, enfim, esqueci o exemplo, mas enfim, tem coisas que, se a gente sabe que passou determinado tempo, a gente sabe que vai haver uma mudança, que houve uma mudança. Se a gente, por exemplo, deixa, sei lá, uma maçã dentro de uma gaveta e passa uma semana, a gente sabe que aquela maçã se modificou, que ela está provavelmente podre. Enfim, então, o tempo indica para a gente, ele diz sobre a mudança. A gente nem precisa ver a mudança, mas pelo tempo, o tempo vai medindo também a mudança. Então, enfim, o que eu quero dizer já que a gente sempre está num mundo que muda o tempo inteiro, mesmo que não seja, não é só a nossa sociedade que muda, né? Todas as sociedades sempre estão, o ser humano sempre vê a mudança nele e no mundo, né? Essa mudança sempre está inscrita no tempo. Só que para isso o tempo ele é uma, de alguma maneira ele é uma medida específica do movimento e ao mesmo tempo ele se mede. Então ele pode ser medido de maneiras diferentes, independentemente da natureza que a gente atribui ao tempo, e vão ter autores que vão argumentar em direções opostas, né?
de que, enfim, o tempo, como Kant, é uma intuição pura do indivíduo, né? É muito menos uma característica da realidade, muito mais uma condição a priori da experiência, que é própria ao indivíduo. Então, é uma característica digamos, da razão, do espírito humano, da sensibilidade humana, ou melhor dizendo, e que é essa determinação da sensibilidade humana que vai permitir a gente experienciar qualquer coisa em termos temporais, né? Mas vão ter outros autores que não, por exemplo, o próprio Aristóteles, né? Quer dizer, o tempo é objetivo, ele está no tecido da própria realidade, né? É, e dos objetos. Os objetos transcorrem no tempo. A questão é, independentemente dessas posições filosóficas, ontológicas, epistemológicas, né, o que eu quero, o curso vai ser orientado, né, o que vai importar para a gente ao longo do curso é muito mais como o movimento, ou como o tempo é medido socialmente, e como o tempo se impõe socialmente enquanto uma instituição social, de fato. Como ele é, portanto, instituído socialmente. Como que isso determina a nossa vida, na prática. É um pouco isso, né? Então, a gente vai ver que vão ter variações históricas do tempo, né? Por isso que vários autores, como o Withrow, que é um astrônomo e historiador da ciência, ele vai dizer, não há uma intuição única do tempo, que seja comum a toda a humanidade. As pessoas intuem o tempo, elas sentem o tempo de maneiras distintas de acordo com a sociedade em que elas estão. O tempo, as pessoas não sentem o tempo da mesma forma, né? O Norbert Elias, por sua vez, vai dizer que quando ele vai se referir à sociedade moderna, e aí isso é importante para a gente. Ele vai dizer, ao crescer, com efeito, toda criança vai se familiarizando com o tempo como símbolo de uma instituição social cujo caráter coercitivo ela experimenta desde cedo. A transformação da coerção exercida de fora para dentro pela instituição social do tempo, num sistema de autodisciplina que abarque toda a existência do indivíduo, ilustra explicitamente a maneira como o processo civilizador contribui para formar os hábitos sociais que são parte integrante de qualquer estrutura de personalidade. Aqui ele usa muitos conceitos que são dele, né, enfim, da obra teórica dele, enfim, processo civilizador, hábito social, enfim, hábitos, mas a gente não precisa entrar nos meandros exegéticos da obra do Norbert Elias para entender o que ele está dizendo, né? Que sobretudo na nossa sociedade, isso vai ser importante para o modo como a gente vai abordar outras temporalidades, né? Sobretudo do medievo, porque o tempo ele pode ser geral, ele pode ser todo ser humano tem faz parte da experiência humana o tempo, né? Sentir, viver e representar o tempo. Mas, de alguma maneira, também nem tanto assim, porque vão ter sociedades, isso na parte do texto desse Withrow, que eu mandei para vocês, que acho que é a primeira parte do livro, né? Ele vai mostrando como que vários antropólogos e linguistas vão descrever sociedades em que não há linguagem para o tempo, por exemplo, né? Sociedades em que, por exemplo, não existe um termo para a palavra tempo, não existe um equivalente na linguagem dessas sociedades para tempo. Ou outras sociedades que não vão ter linguagem para passado, presente e futuro. Essas diferenças de tempo não vai fazer sentido, elas vão experienciar a realidade de uma maneira diversa, né? Enfim, vão ter sociedades que vão fazer distinções meramente em termos do que a gente chamaria de objetivo e subjetivo, né, de estados mentais ou de propriedade da natureza ou instituições sociais, coisas do tipo, né, mas não vão ter sociedades nem que vão ter tempos verbais. Vão ter sociedades que não vão ter tempos verbais, quer dizer, que essa distinção do tempo vai ser muito mais sutil, muito menos relevante, né? A nossa sociedade moderna, sobretudo, que
é a sociedade em que o tempo se torna uma grande necessidade social. Isso é um pouco o pressuposto que eu vou ter no curso, e que eu vou tentar mostrar e argumentar, enfim, não sei se com sucesso, mas é um pouco essa ideia, quer dizer, por isso que exige um certo cuidado a gente olhar, começar a analisar temporalidades diversas da temporalidade moderna, porque vão ter sociedades, isso no medievo vai ficar, espero que fique evidente, em que o tempo ele não é tão importante assim, né? Essa é a questão. Em nenhuma outra sociedade, o tempo vai ser algo tão fundamental quanto na sociedade moderna. A sociedade moderna ela vai ter uma dinâmica fundamentalmente temporal, como a gente vai ver. Eu estou antecipando muitas coisas, mas isso faz com que a gente tenha que ter cuidado para não projetar a nossa experiência temporal em outra sociedade. Que é isso. Vão ter sociedades que os indivíduos não vão saber nem a sua idade, né? Eles não vão, não porque eles são burros, né? Essas sociedades que eu falei de que eles não têm linguagem para o tempo, não é porque eles são inferiores necessariamente, não é porque eles são incapazes, é porque simplesmente não é necessário, eles vivem bem sem isso, né? Essa é a questão, né? Não é uma necessidade social. E aí, o que eu vou tentar mostrar no curso é como surgiu essa necessidade social do tempo na modernidade. Como, por quê, né? Em favor de quê, de quem, né? E como que isso é importante para a gente até hoje, né? Enfim. Então, tá claro que eu vou tentar abordar o que a gente poderia chamar de tempo social, né? E é justamente esse tempo, a forma como a gente mede o tempo socialmente, que vai ser importante. Então, o Norbert Elias fala: o tempo faz parte dos símbolos que os homens são capazes de aprender e com os quais são obrigados a se familiarizar como meio de orientação. Então, o tempo é instrumento de regulação da conduta e sensibilidade humanos. Isso é muito claro para nós, modernos, porque a gente literalmente não consegue acordar sem olhar que horas são. A gente programa o horário que a gente vai acordar. Isso já começa por aí, né? Enfim, grande parte das sociedades anteriores não era assim, não tinha uma grande programação da hora que você ia acordar. A hora, no geral, era enfim, isso eu estou adiantando, mas era muito guiada por fatores concretos, né, ou fatores naturais, ou seja, sobretudo pôr e nascer do sol, né? Quer dizer, quando tá na luz, eu faço as coisas, quando não tem luz, eu não faço, eu durmo, né? Ou oro, né? Eu rezo. Então, era muito guiado pelo ciclo da natureza, né? Então, a gente, enfim, claro, com a eletricidade, com tecnologia, a gente consegue não ficar mais atrelado a referências naturais, para o bem e para o mal. Agora, o fundamental é a gente entender como que o tempo é fundamental. Isso, de fato, a gente vai ver, não é uma exclusividade da sociedade moderna. A sociedade moderna tem uma importância, um grau de importância muito maior do que as outras. Mas mesmo em outras, o tempo ainda vai ser um certo regulador da conduta. Dependendo da hora você trabalha ou não. Dependendo da hora você vai dormir, dependendo da hora você vai rezar, dependendo da hora você vai para festa, você vai... Enfim, o tempo vai decidir, né? Como é que a gente vai agir. Se a gente, por exemplo, sai de casa para ir para o trabalho, a gente vai entrar na estação de metrô, a gente vê a hora e a gente olhar no relógio ou ver em algum lugar. E a gente, dependendo da hora, a gente pode correr para o metrô e ir mais rápido, porque a gente está atrasado, a gente viu que a gente está atrasado, ou a gente pode simplesmente parar, sentar em algum lugar, entrar num café ou voltar, fazer outra coisa, porque a gente viu que a gente está antecipado, a gente não está atrasado, está com hora, está sobrando tempo. Então, simplesmente de olhar o tempo, a gente muda e determina o que a gente vai fazer. Então, isso é um meio de orientação básico. Mas, ao mesmo tempo, uma regulação da própria sensibilidade também. Dependendo de como a gente, de qual tempo a gente está, quanto tempo a gente tem. Se a gente vê, por exemplo, que a gente tem uma tarefa muito grande num período curto de tempo para fazer, a gente pode ficar ansioso, né? Ou a gente pode ficar relaxado. Então, literalmente, o tempo vai
vai ser muito influente, ser uma grande, vai ter uma grande importância no modo como a gente, inclusive, sente as coisas, né? E no modo como a gente age, nas tarefas. Então, o tempo está muito relacionado nas suas, digamos, três dimensões básicas, né? Passado, presente e futuro. Ele está muito relacionado a dimensões da existência humana básicas, que é passado, que é a nossa memória, que é a experiência acumulada, né? Portanto, os conhecimentos que a gente vai ter, a experiência mesmo, habilidades acumuladas, né? Aprendizado sobre as coisas, tradição que a gente quer conservar ou quer se distanciar delas, né? O presente que diz respeito à nossa sensibilidade, né? Que a gente, o tempo pode determina o modo como a gente percebe as coisas, como eu falei, e o futuro, que quer dizer respeito ao nosso desejo também, nosso desejo, nossa expectativa, mas também nossa responsabilidade com o futuro, né? A gente, futuro também pode ser sinônimo de obrigações sociais, né? Ou obrigações individuais. Então, é, dimensões fundamentais da humanidade, né, do ser humano, tá presente no tempo. O tempo permeia essas noções, né? E aí eu queria fazer uma primeira distinção, porque quando a gente vai analisar a história, a gente pode fazer uma distinção meio básica, meio metodológica, entre o modo como o tempo ele é vivido, experienciado, sentido, intuído pelas pessoas, e o modo como o tempo é pensado, né? Essa, essas duas coisas vão ser distintas, mas vão ser de alguma maneira complementares, não são coisas antagônicas. Não queria que parecesse que são coisas antagônicas, mas vão ser distinções que me parecem que vão ser úteis para a gente não confundir as duas coisas. Porque o tempo pensado, ou seja, é a maneira como as sociedades, os indivíduos representam o tempo, conceituam o tempo. Como em muitas sociedades a gente vai ler documentos históricos, etc., ler textos e tal, e a gente vai ver como que, sei lá, o Aristóteles representava o tempo, como ele conceitualizava o tempo, através da imaginação mesmo, né, da racionalidade, enfim, como que a gente vai expressar o tempo em termos, né, do pensamento, da língua, da linguagem, etc., conceituais. Mas isso nem sempre vai corresponder ao modo como o tempo, em uma sociedade, ao modo como o tempo é vivido por toda a população, né? Quando a gente for analisar uma sociedade concretamente, a gente vai ver que essa distinção é importante, porque nem toda a representação de uma sociedade, que uma sociedade faz do tempo, ela vai ser compartilhada pela experiência vivida dos indivíduos, ou da maior parte dos indivíduos que nela estão. Então a gente vai. É importante que a gente limite o escopo da representação de cada tempo. Porque nem sempre o tempo pensado, como ele é representado, vai coincidir com o tempo tal como ele é vivido, sentido pelos indivíduos, né? Enfim, eu vou dizer melhor depois sobre essas distinções. Mas, ao mesmo tempo, o tempo vivido é dificilmente a gente consegue ter, a gente não consegue, na verdade, ter acesso ao tempo vivido sem que ele seja antes pensado. Então, não há uma experiência prévia à elaboração conceitual dela. É um pouco essa questão também, né, de historiograficamente, metodologicamente, os historiadores elaboram esse problema em torno do problema que o Koselleck expressou no texto que eu mandei também para vocês, que é a relação que ele traça entre história dos conceitos, né, da qual ele é um dos maiores representantes, e a história social, que a distinção clássica é como se a história dos conceitos fosse o historiador dos conceitos tivesse interessado puramente no modo como as pessoas conceitualizam a experiência, ou pensam a experiência,
e tornam ela um conceito, uma ideia específica que é escrita e, enfim, está nos documentos. Então, é como se a história dos conceitos estivesse interessada somente nessa documentação, nesses textos, né, e nos conceitos que estão contidos nos textos históricos, né, nos documentos. E a história social, de maneira diversa, antagônica, inclusive, estaria interessada em pensar a experiência a partir dos textos. Então, não se limitar nos textos, nos conceitos, mas pensar como que através de, conseguir ver como que através deles e para além deles, a experiência de uma sociedade, enfim, a estrutura social é organizada. Mas justamente por causa dessa distinção que tem que ser marcada entre o modo como uma sociedade representa as coisas e o modo como ela vive. Mas a questão que o próprio Coase ele coloca é um pouco que uma coisa não vai sem a outra, né? E a história dos conceitos, do modo como se representa determinada experiência, diz muito, mesmo que de um modo inverso, de um modo falsificado, etc., mas diz muito sobre a estrutura social. Então é um pouco essa, essa unidade entre o vivido e o pensado que a gente vai tentar captar aqui, né? Como Kozelek diz, né? Sem conceitos comuns não pode haver uma sociedade. Sobretudo, não pode haver unidade de ação política, né? Uma sociedade e mais ainda, né? O que é interessante para a gente, nenhuma instituição política, nenhum processo político, ele passa sem ser pensado, sem ser representado, imaginado por aquela sociedade. Por outro lado, então, o que é fundamental em processos políticos, em estruturas políticas, vai ser, de um modo ou de outro, representado naquela sociedade, através dos conceitos que os indivíduos usam em comum para que eles possam constituir uma unidade, sem a qual não existe coesão social. Por outro lado, os conceitos, continuando, fundamentam-se em sistemas políticos sociais que são, de longe, mais complexos do que faz supor sua compreensão como comunidades linguísticas organizadas sobre determinados conceitos chaves. Ou seja, é o que eu disse, né? Não dá para a gente se limitar à mera interpretação dos textos, dos conceitos, etc. A gente perceber o que está em jogo neles e o que eles também não dizem, né? Ou o que eles dizem de forma camuflada. Né? Isso é uma questão muito mais exegética, metodológica, que não vai ser tão importante para a gente no curso, mas é algo que vai estar um pouco nas entrelinhas, assim, pressuposto, para que a gente consiga entender essas estruturas sociais. Né? Porque eu vou tentar fazer uma distinção justamente entre o que é muito mais do campo do vivido e, de alguma maneira, o que é do campo do representado. Ainda que o que seja representado, muitas vezes seja vivido, e vice-versa. Né? Mas o que eu queria dizer é que isso vai ter distinções. E a distinção que talvez seja mais importante nesse sentido para a gente é que eu vou tentar fazer a partir do que o Kozelek chama de estratos do tempo. Né? Também é um dos textos que eu mandei para vocês. Em que ele vai dizer: os tempos históricos consistem em vários estratos que remetem uns aos outros, mas que não dependem completamente uns dos outros. Então, é uma ideia de que isso é importante deixar claro. Quer dizer, eu não vou tentar tá fora de cogitação aqui imaginar que exista apenas uma temporalidade no interior de uma sociedade. Né? Seria uma temporalidade apenas que existia na Idade Média, ou um tempo que existia existe na modernidade. Né? Quer dizer, é claro que vão ter diferentes temporalidades, diferentes formas de sentir o tempo, diferentes conceitos de tempo. Mas o que vai ser mais importante para a gente é tentar minimamente construir é, uma unidade básica, conceitual, para que a gente consiga entender qual é o tempo que é dominante naquela sociedade, ou pelo menos os tempos que estão em jogo ali nas tensões
que de alguma maneira dinamizam aquela sociedade. Então, a gente vai ver que o próprio medievo não tem uma concepção homogênea e unívoca de tempo, né? E nem a modernidade. Mas é claro, a gente não vai poder falar de todos os tempos existentes em todas essas sociedades. Então, a gente, claro que sempre vai ter um recorte. A gente vai precisar pegar determinados estratos do tempo específicos, que vão ser importantes, que vão ser as temporalidades mais fundamentais para a gente conseguir entender a dinâmica daquela sociedade. É. Porque alguns tempos vão ser simplesmente marginais, não vão ter tanto protagonismo no processo social, digamos assim. Então, de alguma maneira, apesar deles se relacionarem todos uns com os outros, né, que eu vou tentar, senão o curso seria interminável, é tentar focar nos modos mais hegemônicos, mais comuns, né, mais dominantes de se perceber e de se representar o tempo, né, nessas duas sociedades que a gente vai tentar analisar. Talvez a gente chegue até a temporalidade contemporânea, já adianto, mas enfim, é uma questão também em aberto de acordo com o percurso do curso. Enfim, e aí, a partir dessa questão dos estratos do tempo, a gente vai distinguir duas temporalidades, dois tempos, duas dimensões específicas, ou talvez mais relevantes para a gente, que são o tempo cotidiano e o tempo transcendente, né? Eu vou usar livremente essas terminologias. O Kozelek, até onde eu sei, não faz delas grandes conceitos assim rigorosos na sua obra, mas é algo que ele usa nesse texto Extratos do Tempo e que me pareceu útil para a gente, né, útil para o objetivo do curso, que é essa distinção entre tempo cotidiano e tempo transcendente. Eu vou citar o Coase, né, que acho que ele é bem claro. Ele diz: esses fenômenos de repetição que ultrapassam os limites do cotidiano podem ser chamados de transcendentes. Ou seja, esse tempo amplo, né? É algo próximo do que o Brodel chamaria de longa duração, né? Não é exatamente isso, mas o Kozelek faz algumas referências à longa duração do Brodel nesse texto. Mas é isso, né? Que ultrapassam o limite do cotidiano, podem ser chamados de transcendentes. Situam-se aqui verdades religiosas ou metafísicas que se fundamentam em enunciados básicos que só muito lentamente se modificam ao longo dos séculos e permanecem disponíveis, mesmo que nem todos os compartilhem. Tais explicações de longa duração, que só se modificam muito lentamente, podem ser chamadas de transcendentes em relação aos dados empíricos. Transcendentes não no sentido de um além, mas no sentido de que se estendem por várias gerações. Todas as unidades de experiência precisam de um mínimo de transcendência, sem ela não haveria uma explicação última, por mais provisória que essa possa ser. E nenhuma experiência poderia ser convertida em ciência. Então, basicamente, né, o que ele está dizendo aqui é o que, hoje em dia, a gente chamaria de cosmovisão, que é um termo que é muito usado. Né? Quer dizer, é algo da ordem da cosmovisão de uma determinada sociedade, ou determinado povo, ou pelo menos uma cosmovisão de um extrato, né? De uma classe, ou uma parte da sociedade. Né? Essa, essa temporalidade transcendente é isso, né? É algo algo que não diz respeito meramente ao indivíduo ou ao que é mundano, ao que é cotidiano do indivíduo, ou seja, o horário em que eu vou ter que ir para a aula, o horário que eu vou ter que ir para o trabalho, que horas que eu vou almoçar, coisas que dizem respeito meramente ao tempo do dia a dia, né? Mas ao tempo enquanto uma narrativa histórica, né? Enquanto enfim, se a gente quiser usar o termo ideologia, é um pouco isso, né? Quer dizer, um tempo que diz respeito à própria cosmovisão de um grupo específico, ou de uma sociedade inteira, enfim, ao modo como ela vai se entender e vai entender a própria humanidade, né? Claro que humanidade já é um termo historicamente específico, mas
o que quer que isso signifique, é um pouco situar a humanidade no curso do mundo, né? O tempo do mundo, digamos assim. Então, essa distinção vai ser importante. Essa, a gente, de fato, vai tentar seguir, porque acho que ela vai ser importante para a gente fazer essas distinções. E essas distinções que dizem respeito também, justamente, a distinções de classe. Porque que vão estar ao redor de dimensões sociais, da economia, da política, da religião, da filosofia, enfim, que vão circular nesses campos. E que vai ser importante da gente fazer, porque, justamente, né, me parece fundamental que a gente entenda o tempo como também como algo que está em disputa, né? Justamente por existirem esses estratos do tempo, né? Diferentes dimensões do tempo, mas também diferentes concepções e representações do tempo de acordo com a classe social. Então, a gente vai ver que não que vai ser uma vai estar presente tanto no medievo quanto na modernidade uma tentativa de imposição de um tempo específico, de uma temporalidade específica, por parte de uma classe dominante. E que não necessariamente a forma como a classe dominante representa o tempo, daí a distinção que eu quis fazer entre tempo vivido e pensado, né? Não necessariamente ao modo como a classe dominante representa o tempo, vai corresponder ao modo como a maior parte da população daquela sociedade vai viver o tempo de fato, na prática, né? Então, há uma disputa pelo próprio imaginário social, né? Uma disputa que ela é, ao mesmo tempo, narrativa, discursiva, acho que ela tem, como a gente viu, né, ela tem impacto profundo na forma como os indivíduos vivem. Então, ao mesmo tempo, o controle do tempo é um controle da vida. É isso. A gente, é um pouco essa ideia, né? É, você controla o tempo, a temporalidade dos indivíduos, de uma população, você ao mesmo tempo controla o ritmo de vida dela. Você ao mesmo tempo controla o processo social. Daí a importância do tempo, né? Porque você determina, olha, nesse horário você vai fazer isso, nesse horário é a hora disso, 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 disso. A gente vai ver como a igreja vai ser fundamental, vai tentar impor uma certa forma de temporalidade no medievo, e como que a classe dominante moderna vai tentar impor uma forma de temporalidade também, enfim, na Idade Moderna. Então, esse controle vai ser importante da gente ir percebendo ao longo das aulas, né? E algo que é resumido pelo Legoff, para usar de novo, quando ele diz: as medidas do tempo e do espaço são um instrumento de dominação social da maior importância. Quem os controla aumenta fortemente seu poder sobre a sociedade. Então, de novo, isso vai ser muito recorrente, porque a gente vai vendo, né, em cada momento como que cada sociedade vai organizar as suas, as suas cada sociedade vai gerar tensões e disputas em relação ao tempo, né? Apesar de nem toda sociedade, o tempo, essa disputa do tempo, ser a disputa central em jogo, né? Uma questão vai ser essa, né? Vão ter, no medievo, por exemplo, não vai ser a disputa central. Isso vai ser uma disputa central muito mais da modernidade do que do medievo. Vão ter outras disputas no medievo, que não vão, em que o tempo vai estar em jogo, mas em que essa não vai ser a questão central, né? Nem a questão central de disputa, da transformação social, enfim, de contestações, mas também não vai ser a questão central para o próprio controle e dominação social, né? A dominação social vai ser baseada em outras coisas que não simplesmente, nem totalmente o tempo, né? Exatamente, né? A Gueda já adiantou. A igreja impõe, uma das formas da igreja impor, vão ter outras também, mas uma das formas da igreja impor o controle do tempo no medievo vai ser com a imposição das horas litúrgicas, né? São, enfim, são a determinação do dia, né, e
do dia, do ano, dos meses, a partir da liturgia cristã. Enfim, mas isso é adiantando. Eu acho que essa aula por aqui, fica por aqui, né? Eu acho que agora a gente já pode abrir, acabou até cedo, mas senão a gente vai começar a entrar aí vai entrar no medievo, e aí acho que a gente deixa o medievo para a próxima aula, né? Para a gente, quando a gente for entrar de fato na, na análise da Idade Média, enfim, aí se eu começar a entrar agora, a gente pode, é bom que tenha uma continuidade numa aula inteira, né? Essa aula era muito mais mesmo de introdução, da gente ficar um pouco, eu explicitar da onde que eu quero partir, um pouco a minha proposta de leitura e de análise, e da gente já começar a discutir a partir do que vocês queiram levantar. É isso, gente. Está aberto para quem quiser comentar, quem quiser é, é, falar dúvidas, questões. Diga, Nico. Não estamos te ouvindo, Nico. Não estamos. Não estamos te ouvindo. Tá bom. Mais alguém, gente? Questões? Pode falar. Vanessa. Oi, boa noite, tá me ouvindo? Tô. Tamo. Então, é uma meia afirmação e meia pergunta, né? Essa construção do tempo, né, do controle do tempo, você falou muito com relação à questão da modernidade, a gente poderia dizer que é uma construção ocidental, né, que são estados nacionalistas e tudo mais. A gente sabe também que a antropologia tem uma contribuição muito importante quando ela se fez ciência. E os primeiros antropólogos, eles também, dentro do contexto da modernidade, eles começaram a estudar os outros povos, até mesmo aquilo que você falou, né? O tempo no Ocidente, o tempo na Europa, né? É, ele é diferente do tempo de uma civilização, entre aspas, primitiva, né? Então, conceito, né, eurocêntrico, do que seja primitivo ou civilizado. Então, assim, é uma meia afirmação, uma meia pergunta. Seria somente essa delimitação do tempo, o controle do tempo, como ele é pensado por nós. É somente do Ocidente, partiu do Ocidente essa construção, ou você tem o conhecimento de que as culturas orientais elas pensavam a temporalidade de uma forma parecida ou não? Seria isso. É, sobre Oriente, eu tenho quase zero de conhecimento. Mas, assim, eu acho que, em algum grau, a questão é o conceito de tempo, tal como a gente conhece, ele é um conceito ocidental, né? Tal como a gente intui, a gente, enfim. Então, há uma dificuldade preliminar da gente conseguir, e aí em qual grau a gente vai conseguir é uma questão, de não projetar esse tempo para a gente analisar outras sociedades que não possuem esse referente de tempo. Então, tentar achar o modo como esse mesmo tempo vai estar sendo exercido em outras sociedades. Só que, como eu disse, enfim, essa é uma primeira dificuldade. Mas mesmo que a gente entenda isso,
como o tempo é uma determinação tão básica da sensibilidade e da ação, inclusive a ação política de grupos dominantes, mas de determinação do próprio cotidiano, não são, não são somente as sociedades ocidentais que orientam, se servem do tempo como orientação social. Né? Não são só as sociedades, a sociedade nem não é só a sociedade moderna que organiza o tempo de tal maneira a determinar os indivíduos das suas sociedades o que eles vão ter que fazer em cada momento. Eles vão ter momentos, sei lá, não me parece absurdo pensar que em qualquer sociedade aborígene, originária, haja um momento da festividade, haja um momento da caça, e não é simples que o indivíduo se isente de respeitar esse tempo, né? Se possa simplesmente dizer, não quero fazer isso agora. Eu acho que uma das formas importantes de garantir unidade, identidade, coesão social, também é através do tempo. Me parece que isso é algo incomum em todas as sociedades, pelo menos quase todas. Ou quase que seguramente, não só nas sociedades ocidentais, né, da cristandade e, da, e da modernidade. Então, algo de tão fundamental me parece ser que é comumente encontrável em outras sociedades, em que você vai ter que estabelecer uma certa divisão social do tempo. Né? Não só a divisão social do trabalho, mas assim como a divisão social do trabalho também existe em outras sociedades, você vai ter divisão social do tempo. Né? Então, acho que sim, tem um tempo como coerção, como algo de fora que o indivíduo internaliza. Isso vai ser algo comum a muitas sociedades além da modernidade e do medievo. Mas nenhuma outra, o tempo, essa coerção, esse meio de orientação, vai estruturar de uma forma tão fundamental a sociedade como na modernidade. Isso, de fato, não vai ser um elemento tão fundamental. E, para isso, enfim, a modernidade criou um conceito de tempo específicos também, que servem a esse propósito, de reprodução social. Mas acho que é isso. Tem algo de comum em outras sociedades também. Mas aí é isso, teria que ir lá, né, nas sociedades, em outras sociedades, trabalhos antropológicos para fazer a prova. Mas enfim, o Norbert Elias mesmo, ele chega a mencionar algumas culturas em que há essa divisão social do tempo, né? E o Withrow também, né? Ele vai analisar sociedades orientais. Mas eu li muito de relance. Assim. Vocês podem encontrar lá já o tempo como esse regulador social. Pode falar, Bernardo. Bem, eu acho que eu não entendi muito bem a diferença entre o tempo vivido e o tempo pensado, e nem por que eles são antagônicos. Então, o que eu quis colocar é que eles justamente não são antagônicos, mas eles são distintos. Eu acho que eles são coisas distintas. Quer dizer, o modo como, por exemplo, né, no medievo, quando a gente for analisar, isso vai ficar claro. Quer dizer, o clero no medievo, ele organizava o tempo em horas clericais, em horas litúrgicas. E o calendário, enfim, com horas e com meses, com festividades próprias, etc. Então, com uma temporalidade toda própria, e que uma temporalidade do cotidiano, mas uma temporalidade transcendente, né, para usar o termo do Koselleck, uma temporalidade transcendente própria também. Né? Só que essa não vai ser a temporalidade a forma como a classe dominante do medievo representa o tempo e procura viver a partir dessa representação. Portanto, nesse sentido, o tempo pensado, o tempo vivido, os dois estão ali ao mesmo tempo.
mas ela não vai ser necessariamente pensada e vivida por outras classes, que muitas vezes não vão ter nem meios de representar o tempo, ou de, a gente não vai poder, só a partir de fontes indiretas a gente vai conseguir saber como é que essas pessoas representavam o tempo. Porque é isso, né? O que fica historiograficamente são as representações de grupos dominantes da sociedade. A gente não sabe o que era o cristianismo popular da Idade Média, assim como a gente não sabe o que era a religião popular da Grécia Antiga, que tinham mitologias diferentes, que tinham deuses diferentes, e enfim. Portanto, também temporalidades diferentes. Que a gente vai ver, por exemplo, aqui o medievo, a igreja medieval vai tentar, de uma forma meio que colonizar, meio que se controlar uma temporalidade que não é sua, que não é que é uma temporalidade popular que foi herdada da antiguidade, né, por exemplo, com festividades pagãs, com outros ritmos de vida, né? Então há um certo choque. Então, o que eu queria com essa distinção é a gente entender essas diferenças. Elas precisam ser marcadas, né, entre as formas de representação e as formas que muitas vezes não vão ter representações. A gente vai ter que chegar indiretamente a partir de como que se vivia a temporalidade, né? E muitas vezes é isso, né? Muitas vezes também a forma como se representa vai ser distinta, mesmo no mesmo grupo, a forma de representação, portanto, o tempo pensado não vai dar conta da forma como se vive o tempo. É como Koselleck que falou, né? Os conceitos muitas vezes não vão dar conta da realidade, de como que se sente, percebe o tempo. Então, a ideia é um pouco só marcar essa distinção, que eu acho que é produtivo. Rolou, não? Tá, valeu. Diga. É Vanessa, quer dizer? Ou Beatriz? Dá para ouvir? Dá. A Vanessa já falou, né? Ela só continuou com a mão levantada, né? Tá. Foi sem querer, desculpa. Nada, que isso. Era só para confirmar. Fala, Bia, pode falar. Matheus, eu fiquei com uma dúvida, mas uma questão mais, acho que do campo da filosofia, do que, assim, uma curiosidade, não sei se você sabe. Eu senti, do tipo, que o estudo do tempo meio que mudou, quando você foi falar do Aristóteles e ao longo, trazendo os outros autores que eu, assim, não li, não conheço, então não sei exatamente de que campo eles são. Mas eu senti que o Aristóteles tem um estudo, talvez, que você chama mais ontológico, assim, sobre o tempo. Me lembrou um pouco, assim, dos livros de física contemporânea que a gente lê hoje, assim, e tal, que trazem um pouco tipo, de junção entre filosofia, ciência e tal, enfim, entendem a ciência de uma forma mais ampla, assim, né, falando de uma forma meio simplista. E aí parece que você trouxe depois o tempo do tipo, acho que, assim, os discursos sobre o tempo, e não uma busca sobre, vamos botar assim, o que é o tempo. Eu não sei se isso faz sentido ou não, mas eu fiquei... não sei, assim, eu não sei se tem a ver com os autores que você trouxe, não sei se são mais da sociologia ou não, ou do tipo, mas eu não sei, assim, ficou uma impressão como se fosse, assim, o olhar sobre o estudo do tempo meio que mudou um pouco, como se fosse mais sobre a discursividade do tempo na sociedade, assim. Não sei se faz sentido ou não, nem sei se é uma pergunta, mas foi algo que subiu na minha cabeça, assim. Não, eu acho que é isso, Bia. Eu acho que... Porque eu quis colocar no texto do Aristóteles, mas talvez não por acaso, né? Porque a concepção de tempo do Aristóteles vai ser, de alguma maneira, muito única e claro, de uma forma ou de outra, vai dizer sobre a Grécia clássica,
e as suas formas de representação do tempo, e as suas, enfim, e consequentemente sobre o próprio processo material, mas não é uma visão que... mas, primeiro, para te responder, é isso, eu acho que eu quis botar o Aristóteles no começo simplesmente para dar uma ideia geral sobre o problema do tempo em termos filosóficos, para a gente estar em algum comum acordo de o que está em jogo quando a gente fala de tempo. E aí é um pouco essa de que a medida da mudança, o número da mudança, é um pouco como a gente torna a mudança palpável. E aí a gente estabelece medidas comuns para a gente, quando a gente começa, né? A gente sempre está em sociedade. Então, em sociedade, a gente não vai fazer uma medida do tempo só para mim, né? Eu vou seguir a medida do tempo da minha sociedade, né? Seja pelo nascer e o pôr do sol, seja pelo tempo abstrato, moderno, enfim, numérico. Então, de alguma forma, o que eu quis simplesmente para iniciar a discussão, fazer uma definição provisória. Só que não sei se você está falando disso, mas aí, de fato, eu mudei, porque o meu objetivo não era querer ficar numa discussão sobre o que é o tempo, sobre o que é filosoficamente o tempo, qual a natureza filosófica do tempo, mas sim sobre como que, independentemente da sua natureza, os indivíduos ao longo do tempo percebem, né, nas diferentes sociedades percebem e representam o tempo. E aí é um trabalho muito mais historiográfico, de fato, do que filosófico. Porque aí, tanto que é isso, né? Os autores que eu vou usar são historiadores, não são filósofos. É o Le Goff, o Jérôme Bachet, o Norbert Elias, né? Mas o que está contido, talvez, na sua pergunta também eu coloquei o Aristóteles em suspensão com relação a essa investigação historiográfica, que eu não me perguntei se essa definição de tempo dele também vale como uma concepção universal de tempo. Isso pode ser questionado, mas enfim, isso pode ser questionado, é isso. É uma questão em aberto. Mas algo que, antes de eu passar para as perguntas, algo que talvez a gente aprenda também com Aristóteles é que essa definição de tempo meio numeral dele e de um tempo contínuo que ele trata na física não dá conta também da forma hegemônica em que o tempo é vivido e mesmo representado na sociedade grega clássica, né, em que o tempo vai ser distinto. Mas daí talvez a importância também de se pensar essas distinções entre tempo vivido e pensado, enfim. Mas é isso. Enfim, acho que o Gilberto agora, né, que falou. Foi, Bia? Respondi? Valeu. Posso falar? Sim, Gilberto. Bom, primeiro, Matheus, parabéns aí pelo trabalho, pelo curso. Eu tive um probleminha aqui técnico, mas voltei a tempo para as perguntas. Eu perdi, infelizmente, só o finalzinho. Eu queria colocar uma pergunta, mas antes fazer algumas observações, né? O tempo grego, ele, por ser uma civilização mais agrária e tudo mais, tinha essa questão do tempo circular, da percepção do tempo circular e tudo mais. Mas a nossa civilização, o Ocidente, digamos assim, ele vem dessa confluência greco-romana, mas também vem do judaico-cristão, que, como eram sociedades mais pastoris, o tempo era vivido de maneira mais linear. Não como a modernidade depois inaugurou, mas tinha essa importância da genealogia e tudo mais. Quando você vai ver a tradição judaica, na Bíblia mesmo, eles têm essa preocupação com a genealogia, né? Eles vão falando descendente de tal, tal. Então, eles contam o tempo de forma linear, diferente dos gregos, que contavam de forma mais circular. No medievo, né, a gente tem uma sociedade mais agrária do que propriamente pastoril.
Então, ali você tem uma percepção de tempo também um pouco mais cíclica, né? Não digo estritamente circular, mas ela é cíclica. Historicamente, me parece evidente, né, que essa passagem do medievo para a modernidade, ela trouxe uma nova percepção e também uma nova forma de medir e controlar o tempo. Então, primeiro ponto, eu acho muito mais interessante eu também sou da filosofia, estudar como as pessoas e as sociedades percebiam e vivenciaram, experimentavam o tempo, do que ficar tentando definir ou fazer uma historiografia do pensamento filosófico que tentou definir o tempo. Isso eu acho que eu estou alinhado com você. É muito mais interessante você ver como é que foi vivida essa experiência e o que as pessoas, as sociedades, e o porquê, né, certas percepções do tempo prevalecem um tipo de sociedade e outros não. Agora a pergunta, né, em cima de tudo isso, hoje a gente vive, me parece, mais uma quebra de percepção dessa vivência de tempo, ou de percepção do tempo, que é a partir da revolução digital que a gente está acontecendo conosco. No teu trabalho, no teu curso, em algum momento, você pensa em abordar isso, porque está marcado do medievo para a modernidade. Houve uma mudança radical, né? A burguesia, ao assumir a sociedade como um todo, ela quis medir o tempo, né, para explorar, para fazer mais valor, né, extrair mais valor e tudo mais, foi necessário. Hoje, né, a economia digital, por assim dizer, ela também está nos obrigando uma nova experiência do tempo, que é no meio digital, e que não tem paralelo com o passado também. A gente não tem tempo divididinho, controlado e tudo mais. A gente vive uma falsa liberdade, mas estamos, na nossa totalidade, como ser humano, se colocando como fornecedor de dados. E a gente precisa realmente perder a noção de tempo para dar certo isso para as plataformas, para as big techs, né? Então, eu só queria ver se na tua pesquisa você também está olhando para esse lado, ou a gente não vai chegar aí, porque é uma coisa realmente muito recente, dos anos 2000 para cá. Só essa é a pergunta no final. Desculpa eu me estender aí. Nada. Não, obrigado, eu agradeço. Só, antes, um comentário sobre o seu comentário, porque eu acho que isso é uma das questões que talvez, que eu acho que eu não falei no começo, que é a importância de se analisar a forma como era pensado e vivido o tempo no medievo, porque não só, primeiro, de historicizar o tempo tal como a gente conhece, a gente vive tal como ele é. Thaís, a lista de presença está fixada no chat, lá em cima. Aí é só você preencher o formulário lá. Beleza? Então, primeiro, tem uma utilidade que é historicizar, então a gente vê que nem sempre foi assim, né? Enfim, tem sociedades que acho que esse é o benefício mais. Não está aparecendo? Poxa, achei que aparecer para todo mundo, mas vou colocar aqui de novo o link para vocês. Aí é só preencher. Está aparecendo agora? Acho que foi. Enfim, essa é a vantagem mais evidente de se analisar outras perspectivas de tempo, porque você põe em questão, você começa a problematizar a sua própria, da nossa sociedade, então a gente começa a ver os problemas, os limites, enfim, da nossa percepção do tempo. Mas uma outra importância do medievo especificamente, se analisar o medievo, é porque eu acho que ele instaura, ele inaugura concepções que vão ser fundamentais para a modernidade, né? Entre elas, isso que você falou, que enfim, além do universalismo, né, cristão, enfim, católico, que enfim, é evidente,
Mas, além disso, a perspectiva linear do tempo, que é isso, como você disse, né, que herda da tradição judaico-cristã e que da qual a modernidade se serve, que é fundamental para a modernidade, para as filosofias da história, enfim, para as narrativas do tempo modernas. Então, isso vai ser fundamental, a gente ver como que isso sendo gestionado no medievo, né? Como que isso é importante para a gente entender a gênese da temporalidade moderna. Mas com relação à sua pergunta sobre a minha pesquisa, a ideia é que a gente consiga falar do tempo contemporâneo na última aula, ou pelo menos assim começar a falar dele, falar dos limites do tempo moderno, as contradições e limites da temporalidade moderna, que a modernidade enfrenta. E aí começar a falar justamente das principais transformações, enfim, que a gente pode, a partir das quais a gente pode caracterizar uma forma de tempo, talvez de fato nova, diferente da modernidade clássica, sobretudo baseada sobretudo baseada numa historicidade muito grande, num conceito de história que era muito fundamental e que incluía a ideia de progresso, de abertura total do futuro, né? De grandes expectativas em relação ao futuro. Né? Como acho que a Vanessa falou aí, né? Os regimes de historicidade. Regime de historicidade moderno com a sua com a sua com o seu conceito de progresso, que era muito próprio. Esse conceito de progresso, de acordo com muitos autores, eu pretendo que a gente veja na última aula, ele entrou em crise, né? Ele erodiu nas últimas décadas. E aí isso deu lugar a uma outra forma de experienciar o tempo, né? Que muitos autores vão marcar como presentismo, né? Então, de alguma maneira, também significa suspensão do tempo histórico, como acho que você mencionou. Mas que a história não é sentida mais da mesma maneira, né? Como essa narrativa linear e progressiva, né? Isso vai ser de uma outra maneira, a ponto de alguns autores falarem de tempo intemporal. Né? É como que uma suspensão da temporalidade, pelo menos de uma forte temporalidade, sensação de tempo. Né? Ao mesmo tempo que a gente, enfim, parece não ter tempo, a gente corre contra o tempo, ao mesmo tempo, em termos transcendentes, né, para falar, a gente parece que está suspenso, a gente está estagnado, o passado não diz mais nada, além de uma sucessão de fracassos que a gente não pode tentar nem tentar atualizar, trazer para o presente, para orientar a nossa ação no presente. E o futuro está carregado de ameaças de guerra, colapso ambiental, crises econômicas, enfim. Então, há uma expectativa cada vez menor em relação ao caminhar da história. Né? Se a história caminha, ela caminha para pior, ela vem esbarrando num certo limite. Esse limite faz com que a gente consiga simplesmente pensar, se ater ao presente, estender esse presente. Então, vão ter muitos autores que vão falar de um presente estendido, ou um presente perpétuo. Né? É o que outros também falam de presentismo. Né? Então, essa ideia, de alguma maneira, de fato, como você disse, pode significar uma suspensão da história, ou do tempo histórico. Não à toa, ficou famoso na década de 90 a ideia do fim da história, do Fukuyama, enfim. Isso vai... eu vou tentar mostrar como isso corresponde a uma certa transformação material da sociedade, do capitalismo. É isso que me interessa, assim, na minha pesquisa. Mas, enfim, acho que... Respondi, Gilberto? Perfeito, professor. Muito bom. Ansioso. Valeu, agradeço a pergunta. Contemporaneidade não prevê um futuro, pelo menos nas perspectivas históricas. Pois é isso. Né? A gente... Mas acho que a Eliane antes do Nico, tinha levantado a mão, mas eu não sei se ela ainda está aqui ou se ela não quer mais falar. A Elaine, aliás, o Mazeto. Ainda quer falar, Elaine? Ela está aqui.
ela baixou a mão. Enfim, se quiser falar depois, fica à vontade, Elaine. Mas, Nico, pode falar. Não, a gente não está te ouvindo, amigo. Tenta botar fone ou tirar o fone, ou não sei, mudar de aparelho, se você puder. A gente não consegue te ouvir. Beleza. Gente, mais alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Se você quiser, pode escrever, fica à vontade, amigo. Escreve a pergunta. Vinícius, o vídeo vai ficar gravado na pasta do Drive que eu mandei por e-mail para vocês, tá? Eu posso mandar de novo por e-mail, mas vai ficar lá todas as aulas, junto com as referências também. Tá bom, então. Gente, então, se não tem mais perguntas, acho que a gente já pode encerrar. Queria agradecer muito. Vejo vocês na quinta-feira. Enfim, aí na quinta-feira a gente vai chegar nisso aí que já foi antecipado por alguns, que é a temporalidade ou as temporalidades do medievo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e, enfim, estou animado para as nossas discussões. Valeu, gente. Valeu, Vanessa. Valeu, Gilberto. Valeu, valeu.